Olá, boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa deste sábado nós iremos conversar com o professor José Aldo Tonholo, reitor da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto, viu? Sempre um prazer muito grande estar contigo, Lauro. Reitor, eu vou começar pelo seguinte ponto. O senhor tomou posse no início do ano, mês de janeiro, e mal chegou a assumir, porque veio essa confusão toda, essa loucura toda de pandemia. Como é que está sendo trabalhar desse jeito? Como é que vocês estão se reunindo lá na UFAL, o senhor, os pró-reitores, o corpo técnico de forma geral? Pois é, Lauro, mas eu vou te contar uma historinha um pouco anterior, que acho que é importante, né, para a gente delimitar bem o ambiente. A Universidade Federal de Alagoas tradicionalmente faz seu processo eleitoral envolvendo as três categorias, os docentes, os técnicos e os estudantes. E esse processo eleitoral lá na UFAL aconteceu no mês de agosto, mas por conta da medida provisória do governo federal, particularmente aquela que aconteceu no dia 24 de dezembro, que mudava a situação da eleição dos reitores, né, houve muita indefinição com relação ao que a gente, na UFAL, tinha como tradicional, que é aquele que é indicado, assume a posição. Então, desde o dia da eleição... Só para contextualizar, né, professor? São três indicados, né? Entre esses três, geralmente o conselho indica o mais votado, porém, nem sempre isso significa dizer que ele será o escolhido, Perfeito. Né? Mas a tradição na UFAL de 30 anos de escolha democrática tinha sido sempre honrada pelo Ministério da Educação. E nós acreditamos que seria dessa forma também, e acabou sendo, mas depois de muita tensão, já que no meio do caminho havia muita insegurança jurídica com a mudança de posicionamento do Ministério da Educação, e até que no dia 24 de dezembro aparece uma medida provisória, né, que muda todo o contexto da eleição dos reitores. Felizmente, essa medida provisória já caiu, né, por água abaixo, e eu acho que a gente volta a resgatar aquilo que era tradição na academia, né, que é fazer a indicação dos seus líderes para que o presidente da República possa fazer a indicação, preferencialmente pelo primeiro da lista, né? E tem sido assim já na UFAL nos últimos 30 anos e, felizmente, não foi diferente dessa vez, apesar de que o processo foi muito atribulado. Então, na verdade, a gente teve um processo entre a eleição e a posse que foram quase mais de 6 meses. Só que foram 6 meses de indefinição absoluta sobre o que vinha pela frente e que nos tirou muita capacidade de fazer planejamento e a transição com a equipe da gestão anterior. Uma vez que houve a nomeação e a posse, que aconteceu em tempo muito rápido, né, em questão de dias, aí sim a gente efetiva a transição, começa a tomar pé da universidade e nem sequer tivemos uma informação sobre o orçamento que teríamos pela frente, já vem a Covid, né, com todas as suas implicações. Mas imediatamente a gente começou a trabalhar na Covid e aí todo o planejamento que tinha sido feito para a universidade funcionar foi por água abaixo, porque a Covid tomou todas as energias de todo mundo da universidade, né, as unidades acadêmicas, os servidores técnicos, administrativos, né, todos tivemos que nos dedicar à questão da Covid. E isso passou, inclusive, pelo hospital universitário, né, que o hospital universitário precisou de se adequar em tempo recorde e conseguiu, em menos de 60 dias, montar uma unidade Covid específica para essa situação, uma unidade que é de primeiro mundo, uma unidade que não deixa nada a dever, né, que tem os melhores procedimentos, as melhores práticas, os melhores equipamentos e que hoje atende a população alagoana em UTI, enfermaria, em semi-intensivo, e a gente teve que tirar todas as energias que estavam na universidade para colocar no HU para fazer essa unidade Covid funcionar. E foi muito desafio. Antes da unidade Covid ficar pronta, a doença chegou. E chegou exatamente nos dias em que a UFAL estaria recomeçando as suas aulas do semestre. Justamente. E aí foi um caos generalizado, porque no dia 16 de março,
nós estaríamos recebendo aqui no estado de Alagoas, nos vários campi da UFAL, né, em todos os 8 municípios que a gente está, cerca de 3.000 estudantes que viriam de outros estados. E alguns estados que eram onde a doença estava em alta, né? Por exemplo, Pernambuco, a Bahia, São Paulo, Ceará. E, ao mesmo tempo, a gente tem cerca de 6.000 estudantes hoje na universidade, dos seus 29.000, que mudam de cidade para assistir às suas aulas nos seus diversos campi. Aí você tem gente de Atalaia que vem assistir aula em Maceió, você tem gente de Palmeira que vai para Viçosa e assim por aí afora, né? Olha, imagina o caos que seria receber 3.000 estudantes, alguns deles potencialmente contaminados, para dentro da UFAL e, ao mesmo tempo, fazer com que os nossos estudantes que moram nas cidades diferentes de onde assistem aula fossem para suas casas e disseminariam as doenças nas suas cidades. Seria um desastre, certamente. Completo. Certamente o estado de Alagoas estaria numa situação de caos precoce, né? E eu acho que a Universidade Federal de Alagoas, naquele momento, quando a gestão, os diretores, o sindicato dos docentes e dos técnicos tomaram em conjunto a atitude de suspender as aulas, era uma atitude de risco extrema, mas hoje eu olho para trás e eu vejo, olha, foi a decisão mais acertada que a gente podia ter tomado, Lauro, porque a gente evitou o pior com toda certeza. Basta a gente abrir o boletim, né, e ver. Nós estamos hoje, aqui no final de junho, com quase 1.000 mortos, né? Nossa curva, ela só sobe e realmente está difícil de controlar. Mas, mesmo assim, já se fala numa certa flexibilização. Vocês lá na universidade já começam a pensar não vou nem chamar de retorno, eu vou chamar de início. Vocês já estão trabalhando nesse sentido? Como é que está a tocada do barco para as aulas começarem efetivamente esse ano? Eu acho que, mais uma vez, precede uma outra informação. A Universidade Federal de Alagoas não está parada. A única coisa que a gente não está tendo é aula presencial nos cursos de graduação. A pós-graduação continua ocorrendo regularmente, com as teses, as defesas, as aulas de forma não presencial. As atividades de pesquisa continuam a todo vapor, os estudantes com bolsa, na extensão, todas as atividades de extensão, os projetos de pesquisa continuam sendo desenvolvidos, os professores continuam tendo seus processos de promoção em andamento, os técnicos também de progressão da carreira, as auditorias da CGU, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, as demandas continuam chegando e sendo respondidas, as contratações dos professores e técnicos continuam acontecendo, né? Então, a universidade está trabalhando, né, ao máximo da sua carga. A graduação é que nós ainda não... Nós tivemos que suspender a graduação no presencial. Então, é importante falar isso, porque fica parecendo que a universidade é só um monte de sala de aula com professor que vai lá para praticar o curso PIGIS. E não é isso, não. A universidade é alguma coisa muito mais complexa e ela continua trabalhando na sua plenitude, com exceção dessas aulas. E o retorno dessas aulas é algo que não depende exclusivamente da Universidade Federal de Alagoas. Sem dúvidas. Nós temos uma situação, primeiro, da pandemia, da biossegurança, né, da biotecnologia que é necessária para combater a pandemia. Não adianta a gente estar numa situação pseudo-ideal na universidade, Lauro, e o estudante ter que chegar num ônibus lotado ou ficar 2 horas num ônibus intermunicipal com gente de pé, sem máscara, transmitindo a doença. Outra coisa, o que adianta esse estudante ter todo um sistema de cheque, de termômetro, álcool em gel na porta da sala de aula? Se esse estudante estiver com febre, o que a gente vai fazer com esse estudante? Vai mandar para onde? O sistema de saúde tem que estar apto para recebê-lo, né? Então, não depende só da UFAL, depende de toda uma conjuntura de Estado, né? Estado com E maiúsculo aí, que envolve os municípios, o governo do Estado, a própria universidade, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. E eu vou querer, professor, falar sobre isso daqui a pouquinho, como é que está esse conjunto, universidade e o Estado, conforme o senhor mesmo disse, com
é maiúsculo. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Vou dar uma paradinha rápida com o nosso ponto e contraponto. Volto já já, entrevistando o professor Tonholo, reitor da Universidade Federal de Alagoas. Um minutinho. Programa Ponto e Contraponto está de volta aqui na sua TV Ponta Verde, conversando com o reitor da UFAL, o professor José Aldo Tonholo, e nós falávamos, professor, no bloco anterior, a respeito das ações conjuntas entre a universidade e o Estado de forma geral. Gostaria que o senhor me dissesse como é que está, por exemplo, com o governo do Estado, esse relacionamento, principalmente no que diz respeito à pesquisa científica. Perfeito. Esse é o momento em que a Universidade Federal de Alagoas está mais presente do que nunca na vida do alagoano. E no momento de pandemia é que você vê as competências da universidade, por exemplo, para trazer não só a parte técnica, né, de entrega de produtos, como álcool em gel, que teve carência principalmente no começo da pandemia, mais máscaras, por exemplo, que a gente está produzindo de todos os tipos, né, desde máscaras de pano lá pela Escola Técnica em Arte até as de 3D, mas a Universidade Federal de Alagoas se preparou no hospital universitário, a testagem. Hoje, a Universidade Federal de Alagoas é responsável por grande parte dos testes de PCR que acontecem no estado de Alagoas através de uma parceria com o LACEN. Nós não fazemos os testes individualmente, somos parceiros do LACEN na entrega desses resultados. E a gente tem tido uma relação de muita maturidade com as várias esferas de governo locais, né? Esferas municipal, esferas com a AMA, com os prefeitos das nossas cidades onde a UFAL tem sede e com o governo do estado também. Tem sido uma relação muito madura e nos últimos tempos a gente tem visto, né, a preocupação do governo do estado com relação à situação da pandemia para tomar decisões que são decisões pesadas. Por exemplo, o isolamento social deve ser afrouxado ou deve ser apertado? A gente deve dirigir por um lockdown ou não? Então, esses dados estão sendo trabalhados pelo governo do estado de Alagoas através das informações que eles têm de um consórcio Nordeste e que tem um comitê científico com vários professores da universidade, técnicos da universidade que estão participando desse consórcio. Então, por exemplo, estudos com relação à aglomeração e isolamento, né, servem de base para o poder de decisão do governador com relação ao decreto que acontece aí regularmente. Nós temos um decreto vigindo aí até o final do mês de junho. A renovação desse decreto, a flexibilização ou o apertamento do isolamento, né, certamente vai levar em conta esses estudos que a gente está trazendo para a UFAL. Mas não para por aí, não é só com o governo do estado, não. A gente tem tido uma relação muito positiva com vários setores da universidade, né? Em tão pouco tempo de gestão, em 4 meses de gestão, hoje a universidade transita com muita facilidade em termos de governos do estado, mas também na Assembleia Legislativa, que tem sido excelentes parceiros. Toda a bancada federal tem atendido ao UFAL da melhor forma possível, preocupados não só com esse momento da pandemia, mas com o fazer educação do dia a dia, relação com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, aliás, Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Trabalho, nos ajudaram no hospital universitário a sedimentar aquela unidade Covid, né, com recursos financeiros, inclusive. E, em nível federal, dentro do possível, a gente tem mantido uma boa relação, particularmente com os técnicos do Ministério da Educação, já que a gente está com ausência de ministros, né, nesse momento na saúde e na educação. E os técnicos têm sempre zelado, né, com muita responsabilidade para com a universidade e dentro do que é possível nessa conjuntura atípica nacional que a gente está vivendo, nós estamos recebendo um bom suporte do MEC e do Ministério da Economia. O senhor falou aí, professor, em conjuntura. O mundo inteiro, dentro dessa nova conjuntura, está tendo que se reinventar, está tendo que ter novas ideias. E a internet tem ajudado muito nesse sentido. Perfeito. A UFAL está com um projeto chamado UFAL Conectada. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como tem sido isso, de que forma está sendo desenvolvido esse projeto. Esse é um projeto muito bonito, extremamente democrático, porque ele não atende só ao UFAL, ele atende ao país todo. É um programa que está sendo desenvolvido
a partir desse momento de crise, mas que certamente veio para ficar. Nesse programa UFAL Conectada, nós colocamos os nossos especialistas, técnicos, docentes, estudantes, né, da Universidade Federal de Alagoas, de outras universidades, de governo do estado, da sociedade, para falar temas que são específicos, que nos interessam, não só com relação ao Covid, como o dia a dia da educação, a nova educação que vem pela frente, né, e essas conferências em formatos de live, com transmissão simultânea pelo Instagram, pelo YouTube, tem dado um resultado muito positivo para a Universidade Federal de Alagoas. Então, é muito normal você ter, nesse momento, a oportunidade de ter um companheiro do sertão, lá de Delmiro Gouveia, junto com o de Arapiraca, junto com o daqui de Maceió, uma pessoa do Rio Grande do Sul, debatendo um tema ultra relevante, como, por exemplo, como é que vai ser a educação no pós-Covid. Nós estamos sentindo que dessas mais de 200 lives que já aconteceram agora, o grau de participação é muito superior àquela participação que a gente tinha, por exemplo, numa conferência presencial, em que você tinha auditório de 200 pessoas, colocava 50 pessoas, 70 pessoas. Hoje, numa live com um custo muito mais barato, que não tem passagem diária, você consegue atender numa conferência a 2, 3, 4 mil pessoas de todo o país. Então, estas isso dá salas muita... se dilatam, né? Se ampliam. Eu acho que democratiza a informação, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, né? Isso é muito positivo. Falar em conhecimento científico, o Brasil sempre sofreu com essa falta de apoio à pesquisa científica. Como é que está essa realidade atualmente, professor? E a nossa universidade, que aqui e acolá se destaca no sentido da pesquisa científica. Como é que nós estamos hoje? Pois é, a universidade é sempre lembrada num momento de crise, né? Quando as barragens desabam, quando a gente tem derramamento de óleo, quando a gente tem Covid, né? A universidade é sempre lembrada, né? Quando não deveria ser assim. A universidade deveria estar interagindo com a sociedade o tempo todo. As atividades de pesquisa que são desenvolvidas na universidade estão salvando vidas agora no Covid. Os procedimentos de testagem, mais do que isso, acho que a gente tem aí um arcabouço de conhecimento que vão desde a comunicação até os estudos sociais, acompanhamento de funcionamento das várias esferas de governo, estudos sociológicos, né, estudos com relação à saúde mental da nossa população, né, estão sendo feitos pela universidade. A UFAL, nesse momento, é participante de um projeto fantástico que é desenvolvido lá pela Universidade Federal de Pelotas, que é um dos maiores estudos epidemiológicos do mundo já realizado. E a gente tem sofrido essa situação da falta de investimento em ciência e tecnologia. Acho que a Universidade Federal de Alagoas está dando a sua contribuição nesse momento crítico do Covid, mas eu tenho certeza absoluta que a gente tem potencial, tem capacidade e energia para ofertar muito mais para a nossa sociedade. Eu não tenho dúvida. Eu sempre fui um defensor de que tem que se ter um aporte maior no financiamento das nossas pesquisas. Professor, nosso tempo está acabando. Quero agradecer aqui por ter estado nesta noite numa conversa tão bacana, tão agradável, viu? Laura, é um prazer sempre muito grande estar aqui contigo. E a Universidade Federal de Alagoas é uma universidade que tem que servir à população alagoana. É importante que nesse momento, né, que estamos no isolamento social, conheça um pouco mais da universidade. Vai lá nos canais da universidade, no Instagram, no YouTube, procura o UFAL Oficial, que sempre tem informação bastante relevante para todos nós aqui da nossa população alagoana. É um prazer sempre muito grande estar aqui contigo. Bacana, uma boa noite e tenha uma semana agradabilíssima. Você que está em casa também, viu? A gente encerra agora o nosso ponto e contraponto deste sábado. Espero que a sua semana seja muito boa. Agradeço nesse finalzinho ao nosso parceiro comercial Fabricato Móveis. Tenham todos uma grande semana e não esqueça, voltamos a nos encontrar sábado que vem às 7h20 da noite. Tchau, tchau.